Família linda, a nossa querida maçonaria universal. Meus irmãos, esse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo resposta a um comentário do meu vídeo Caso Chapeta, mas contudo eu vou aumentar o conteúdo para fazer mais algumas conotações em relação ao caso, né? E a parte constitucional e do regimento que rege principalmente o Grande Oriente do Brasil. A pergunta foi o seguinte: estando ele em uma sessão, abre aspas, né? Estando ele em uma sessão que não vai de acordo com o seu regulamento geral, ele não sofreria processo administrativo? Sim, com certeza. Se de fato a loja a qual ele foi não fizesse parte do tratado de reconhecimento junto à sua potência maçônica, ele cometia um ato administrativo. Não é o caso. A loja a qual ele foi, né, tem tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, que é a grande loja de São Paulo, mediante a sua confederação, que é a CMSB. Então, morreu Maria Preá esse tópico, né? Ele estava totalmente dentro de uma loja a qual mantém tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil. Aqui no Brasil existe três confederações que têm tratado de mútuo reconhecimento, que é a COMAP, a CMSB e o Grande Oriente do Brasil. Essas três confederações, uma é Pacto Federativo, que é o Grande Oriente do Brasil, e essas outras são confederações que têm um conjunto, a CMSB, que é as confederações das grandes lojas, e a COMAP, que é o conjunto dos grandes orientes independentes, né? Que nada não deixa de dizer que foi tudo incisão do Grande Oriente do Brasil. É porque maçom, parece que maçom tá bastante mesclado com o povo brasileiro, o maçom brasileiro. Eles têm a memória muito limitada e não estudam maçonaria. Todas as lojas maçônicas aqui do Brasil, elas são oriundas do Grande Oriente do Brasil, porque a primeira potência maçônica dita reconhecida aqui no Brasil foi o Grande Oriente do Brasil, que teve o seu reconhecimento há 100 anos atrás da Grande Loja Unida da Inglaterra, né? Então foi a primeira potência maçônica reconhecida no mundo. E as outras potências maçônicas são oriundas do Grande Oriente do Brasil, assim como as grandes lojas e os grandes orientes independentes, né? Então, essas três potências, digamos assim, têm tratado de mútuo reconhecimento. Hoje eu sou obreiro regular da grande loja aqui do estado do Ceará, eu posso frequentar qualquer loja do Grande Oriente do Brasil, aqui no estado do Ceará e em todo o território brasileiro, né? Assim também, todo membro do Grande Oriente do Brasil tem acesso às lojas da Federação da Grande Loja aqui do estado do Ceará e mediante a CMSB, né? E em todo esse conjunto, beleza? Então ele não cometeria nenhum ato infracionário, meu querido. Ele não cometeria nenhum ato administrativo. Ele estava totalmente em pleno gozo dos seus direitos maçônicos, né? O fato ocorrido foi que ele foi intolerante. Ele foi totalmente intolerante e mesquinho. Eu não tenho medo de falar. Mesmo se eu estivesse ainda no GOB, eu falaria. Podia ser o grão-mestre, podia ser o grande secretário, pode ser o grande que for. Estando errado, tem que ser falado. Somente em relação à maçonaria, porque nós somos homens livres e de bom costume. E você está diante de um homem livre e de bom costume, viu, meu querido? O que tem que ser falado, eu falo, né? Eu não falo no recinto da ritualística numa loja, porque o nosso próprio ritual já nos diz que não deve haver discussões nem diálogo, né? Então, mas aqui fora, meu amigo, aqui todo mundo é livre, beleza? Todo mundo é livre para falar aquilo que pensa. Então, ele cometeu sim uma questão totalmente de punho, digamos, de intolerância, né? Porque se eu estou, vamos rever o fato. Se eu estou em uma loja constituída, regular, que tem tratado de amizade com a minha potência, então estou beleza, eu não estou cometendo nenhum ato infracionário. Aí digamos que naquele momento foi o que aconteceu, eu levanto a cabeça aqui e vejo, rapaz, aquele cara lá,
ele é do Grande Oriente de São Paulo, que hoje não faz parte mais da Federação do Grande Oriente do Brasil. Houve uma incisão. Voltando ao assunto, meus queridos, o Grande Oriente de São Paulo hoje, que fez a incisão com o Grande Oriente do Brasil, é uma potência irregular? Não! Ela tem a sua regularidade de origem, estude o que seja regularidade e reconhecimento. Vá lá no meu vídeo que eu tenho aí na playlist, vai lá. Regularidade e reconhecimento. Hoje o Grande Oriente de São Paulo é uma potência maçônica regular. Agora ela não tem, perdeu a sua carta constitutiva do Grande Oriente do Brasil. Perdeu o reconhecimento. Carta constitutiva não te dá regularidade, te dá reconhecimento que tu está federado àquela entidade. É só isso. A negada confunde carta constitutiva com regularidade maçônica. Não tem nada a ver, são duas coisas totalmente distintas. Carta constitutiva te dá o direito de tu ficar sob os auspícios daquela potência a qual tu está subordinada. Só isso. Isso não te dá regularidade maçônica, não. A regularidade maçônica é algo totalmente diferente do que seja reconhecimento. Então, o Grande Oriente de São Paulo é uma potência maçônica regular. Agora, ela não tem mais o reconhecimento do Grande Oriente do Brasil. Ela perdeu o Pacto Federativo. Agora, a pergunta é, ela tem reconhecimento? O Grande Oriente hoje de São Paulo, que é um Grande Oriente, uma potência independente, ela tem reconhecimento da CMSB? Não sei, não vou tratar de um assunto que eu não sei, certo? Agora, digamos que o venerável da Grande Loja, da loja que é federada à Grande Loja, subordinada à Grande Loja de São Paulo, ele convidou os irmãos do Grande Oriente do Brasil. Ele está errado? Rapaz, se a Grande Loja de São Paulo não tiver tratado de amizade com essa recém-nova potência fundada, né, que é o Grande Oriente de São Paulo, se não tem tratado mútuo reconhecimento, seja verbal ou seja por escrito, que simplesmente não tem tratado, né, pelo menos verbal, que ainda não foi concluído, não cometeram nenhuma infração maçônica, nenhuma infração, entendeu? Ele pode sim receber. Porra, eu conheço o cara há 100 anos, digamos, figurativamente, eu convivo com o cara há 100 anos, eu tô ali convivendo com o cara é maçom, agora só porque ele perdeu o Pacto Federativo e deixou de ser meu irmão? Porra, meu irmão, para com isso, deixa de ser amebista, deixa de ter uma mentezinha amebista, o cara deixou de ser meu irmão agora. Quer dizer, o que me une à fraternidade, da irmandade, é um pacto federativo? Não é a essência maçônica? Porra, então peraí, meu irmão, o que vocês estão fazendo na maçonaria? O que vocês estão fazendo? Que une os maçons, é a ideia maçônica de fraternidade, de igualdade, de liberdade, meus queridos. Não é um pacto federativo que os caras discutem no escritório lá, um punhado de velhinho, digamos assim, se discute lá e que acha comum um acordo que vai ter êxito para alguns, e aí faz um pacto, assina algum papelzinho lá e agora todo mundo está em paz. Agora todo mundo é irmão. O que nos une é a ética, é o amor fraterno, beleza? Então, o cara não cometeu nenhum ato infracionário, não. Chapeta não cometeu, ele não ia ser disciplinado, não. Ele cometeu algo, simplesmente falta de ética maçônica. Só isso. Ele foi totalmente intolerante. Ele foi menino, né? Ele foi um menino velho, amarelo. Porque se eu estou numa loja regular, que tem tratado de reconhecimento, e se o cara recebe, como eu já falei no vídeo, se o cara está recebendo outros irmãos na casa dele, e aí? A casa é dele, não é minha. A casa é dele. Eu não fui para a casa do grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. Eu fui para a casa do venerável da loja, da loja, digamos assim, que tem pacto de mútuo reconhecimento com o meu Oriente. Quem ele vai receber ali é de responsabilidade dele, não minha. Então simplesmente eu tinha me confraternizado com meus irmãos e beleza, e morreu Maria Preá. Resumindo, não há nenhum ato infracionário em relação
o regimento do Grande Oriente do Brasil, nem a Constituição. Ele estava totalmente dentro da legalidade. Ele agiu simplesmente com falta de tolerância, que é um dos princípios que nós maçons lutamos contra a intolerância. Então ele foi intolerante. Chapeta foi intolerante. Foi um meninão. Foi um religioso fundamentalista. Foi pior do que digamos assim, do que um islamita, né? Só faltou ele botar uma bomba aqui, né? Uma bomba nele e sair explodindo todo mundo. Ele foi bastante fundamentalista. Beleza? Isso aí é a questão dele, na qual eu discordo plenamente. Essa é a minha opinião. Beijo no teu coração, te amo sem te conhecer.